Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilda do Crochê Camarada e hoje você está aqui no Crochê da Marilda, que é o canal onde eu coloco minhas videoaulas, e eu vou mostrar para vocês aqui fazer o passo a passo desse Supra Cupcake que eu fiz aqui. Eu fiz esse aqui com pérolas número 8, mas eu vou mostrar para vocês também outras formas de fazer. Fiz um aqui que eu vou mostrar para vocês, um biquinho diferente desse daqui. E esse aqui eu usei umas miçangas maiores. E também vou mostrar para vocês como é que eu faço ele na versão somente com o barbante. Então, o que eu usei aqui? Eu usei barbante fio 6 para confeccionar essa peça. Usei 20 pérolas número 8 para fazer aqui os cupcakes, tá? Então, ela foi toda no fio 6. Usei uma agulha número 4, minha agulha número 4. Mas se você está acostumado com a 3,5, pode usar 3,5, aqui meu ponto é um pouco apertado. Usei uma tesoura para os arremates. Usei também, aqui pegando do lado, eu costumo usar uma agulha de costura com linha para colocar essas pérolas. Eu não costuro as pérolas, mas na videoaula eu mostro para vocês como é que eu faço para colocar as pérolas com mais facilidade no barbante. Para essa outra aqui, eu usei essas miçanguinhas maiores, olha, ela tem um furo grande. Eu usei aqui no caso 7 para fazer esse tamanho. E aqui para fazer esse biquinho em volta aqui no vermelho, eu usei um barbante fio 4, porque eu achei que no fio 6 ficou muito grosseiro. Bom, e o tamanho que ficaram essas peças? Essa maior aqui ficou com 37 centímetros e eu usei um total de 138 gramas. Essa aqui da miçanga grande ficou com 55 gramas. Essa e essa eu considerei aí que ficou, olha, ficaram praticamente do mesmo tamanho, cerca de 24 centímetros. Então, essa daqui pesou 55 gramas e essa aqui pesou 62 gramas. Então, esses foram os detalhes aí do material e de como ficou cada peça para vocês confeccionarem de vocês, tá? Espero que vocês gostem e boa aula! Começando aqui com o centro do Supra, vou fazer um anel mágico. Nesse anel mágico, eu vou subir 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, representando um ponto alto e uma correntinha. E vou trabalhar dentro desse anel mágico até ficar com um total de 10 pontos altos intercalados por uma correntinha, contando que, né, como eu disse, as 4 primeiras correntinhas ali já são um ponto alto. Então, a gente vai fazer aqui até ficar com um total de 10. Feito aqui os 10, tá contando aqui com o primeiro, 3, 6, 9, 10. Vou puxar bem aqui o fio mágico, o anel mágico, né? E vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar aqui dentro dos espaços de uma corrente. E eu vou fazer assim, eu faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 correntinhas. Vou para o próximo. E se eu conseguir pegar ali o barbante, vou fazer aqui 3 pontos altos, tá, gente? 3 pontos altos, não uma correntinha de separação. Vou para o próximo espaço e vou repetir 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Então, vou seguindo aqui, essa carreira vai ser dessa forma, tá? 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Chegando ao final da carreira, eu vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo onde eu iniciei, para completar o bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então, fiz mais 2 pontos aqui, fecho
com um ponto baixíssimo. Novamente, vou fazer aqui um ponto baixíssimo na correntinha, vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3, 3 correntinhas. Agora eu vou pular o primeiro ponto alto do bloco, vou fazer um ponto alto no segundo ponto alto, um ponto alto no terceiro, e nesse espaço de uma corrente eu farei 2 pontos altos, uma correntinha. Vou repetir, pulo o primeiro, vou fazer 2 pontos altos, um sobre cada ponto alto, e 2 pontos altos no intervalo de uma correntinha, ficando assim o meu bloquinho, e vou repetir em toda essa volta. No final da carreira, fiz os 2 pontos e vou fazer apenas um ponto no intervalo para ficar junto do que iniciamos e fechar aqui, formando um bloquinho de 4 pontos aqui, tá bom? Novamente, uma correntinha, um ponto alto, um ponto baixo e mais 3 correntinhas. Agora, assim, essa carreira vai ser uma carreira de repetição, tá? Da mesma forma que a gente vai fazer essa, a gente vai fazer as próximas, até a gente ficar com um total de 10 pontos altos. Essa daqui foram 4 pontos altos, e na próxima, nessa que eu vou fazer agora, vão ficar 5 pontos. Então, aqui, eu fiz as 3 correntinhas. Dessa vez eu vou pular 2 pontos aqui, os 2 primeiros pontos. Vou fazer um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto, e no intervalo aqui de uma corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos e vou repetir um ponto alto aqui em cada ponto alto e 3 pontos altos no intervalo. Então, essa carreira vai ser dessa forma, são 2 correntes, pula 2 pontos, faz um ponto alto em cada ponto que tiver aqui, após os 2 pontos, e no intervalo, nesse caso aqui o intervalo é de uma corrente, mas nas próximas o intervalo será de 2 correntes, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente vai fazer nesse intervalo de 2 correntes, vamos fazer sempre 3 pontos altos. Então, a cada carreira, os bloquinhos vão aumentar um ponto em cada carreira, ok? Então, é assim essa carreira aqui, que é a 4ª carreira. E chegando ao final dessa carreira, vamos fazer 2 pontos altos aqui no intervalo para completar os 3 e fechar com ponto baixíssimo. Aqui até seria 2 correntes, mas eu prefiro considerar apenas uma para que esse espaço aqui não fique muito aberto, sabe? Os outros eu coloco 2 correntes, aqui eu considero uma correntinha, que é para ficar melhor, assim, eu acho que fica melhor, tá? Então, a partir dessa carreira vai ser repetição. O meu jeito de começar vai ser sempre esse daqui, com as 3 correntes, pulando os 2 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto e os 3 pontos no intervalo de 2 correntes, né? Como eu disse, vão ficar aqui 3 pontos. Para o próximo bloco, do mesmo jeito, são 2 correntes, pula os 2 pontos. E eu vou seguir aqui nessa repetição até um total de 9 carreiras. E quando eu tiver essas 9 carreiras, o meu bloquinho aqui vai estar com um total de 10 pontos altos, tá? Então, vou seguir aqui até eu ficar com 10 pontos altos e um total de 9 carreiras. E aí a gente volta para continuar. Então, cheguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, e aqui no bloco temos 3, 6, 9, 10 pontos, tá? 10 pontos altos. Agora eu vou fazer mais uma carreira,
E essa carreira eu vou fazer ela toda em ponto alto. Então, vou começar aqui no intervalo, eu começo com um ponto baixo, 2 correntinhas, e faço mais um ponto, porque cada intervalo são 2 pontos altos. Aqui onde você trabalhou 10 pontos altos, você vai trabalhar novamente 10 pontos altos, porque vai ser um ponto alto em cada ponto alto. Então, essa aqui vai ser a última carreira da base. Depois dessa, a gente já vai mudar de cor, já vai começar a fazer aí o copinho do cupcake. Então, até aqui foi a base. Então, 10 pontos altos e no intervalo 2 pontos altos, tá? Então, vou seguir aqui toda essa carreira fazendo ponto alto, sem aumentos, e chegando ao final eu vou arrematar para já voltar aqui com o início do cupcake. Terminei essa volta aqui toda em ponto alto. E agora eu vou vir aqui com a cor que eu escolhi para representar o copinho aqui do cupcake e vou fazer essa carreira toda em ponto baixo. Então, eu gosto de fazer assim, eu dou uma laçadinha e já começo aqui como fazendo ponto baixo, né? Puxo a linha aqui e faço ponto baixo. E já vou levando também esse fio para depois ficar mais fácil de arrematar o fio. Não que eu corte simplesmente, eu sempre pingo, né? Dou um pinguinho de cola, mas eu já vou levando aqui. Então, essa carreira aqui vai ser só isso. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior, tá? Vamos fazer toda essa volta, ponto baixo, sub, ponto alto, ok? Chegando ao final dessa carreira, a gente vai fazer 2 correntinhas aqui no primeiro ponto, um ponto alto no ponto baixo seguinte, mais um no seguinte, mais outro no terceiro. Então, um ponto alto 3 vezes. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Assim. Vou pular um ponto e no seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Não fiz nenhuma correntinha de separação entre um bloco e outro. Novamente, 3 pontos altos, um em cada ponto baixo. E no que é o quinto ponto aqui, né, do cupcake, 2 pontos altos no mesmo ponto. Pulo um ponto de base e vou repetir. Então, toda essa volta vai ser isso: 2 pontos, um ponto alto 3 vezes, 2 pontos. Pulo um ponto sem fazer correntinha e vou repetir esse bloquinho em toda essa volta. Ó, chegando aqui ao final, ó, onde eu subi as 2 correntinhas, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, que assim fica o início do copinho, que são os 2 pontos altos, tá? 2, 3 no meio, mais 2. Então, são, meu Deus, 3, 6, 7 pontos para cada um, né? 3, 6, 7 pontos para cada copinho, tá? Vai dar certinho. Então, agora aqui é só cortar e arrematar. Arrematada essa carreira, eu vou fazer aqui com um rosa médio, né? Um rosa um pouco mais forte, né? Vou fazer aqui o fundinho do cupcake. Então, eu vou pegar e trabalhar essa carreira somente no fio de trás, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. Como não pulamos pontos entre um cupcake e o outro, então aqui também é só seguir fazendo ponto baixo em cada ponto, tá? Não precisa fazer nenhuma correntinha, nenhuma alteração ou fazer
aumentos, ponto sobre ponto. A gente vai trabalhar em toda a volta em ponto baixo, pegando só a correntinha de trás e arrematar essa carreira. Uma curiosidade, vocês sabiam que se você pega o ponto baixo por cima da linha, ele fica torcido? Ó, peguei por cima da linha e puxei, ele fica torcido. E se eu pegar ele por baixo da linha, ele fica reto, ele não fica torcido, ó. Por baixo da linha, ele fica reto. Só uma curiosidade. No caso dessa carreira, eu prefiro ele torcido, então eu pego por cima. Mas eu descobri isso fazendo, quando vou fazer porta-pano de prato, que eu tenho que revestir a argola e eu quero que fique retinho. Foi aí que eu percebi que eu faço o ponto baixo torcido. E eu gosto dele torcido. Mas quando eu vou revestir alguma coisa, revestir uma argola, eu gosto dele retinho. Só uma curiosidade. Bom, chegamos aqui à carreira final, que é a do cupcake. Eu separei aqui 20 pérolas que eu vou colocar no barbante antes de iniciar essa carreira, tá? Então, eu pego aqui minha agulha de costura com linha e vou colocar as pérolas dentro aqui do fio. Eu vou passar aqui umas 3 pérolas, volto o fio por dentro da pérola, né? Passei para um lado, vou voltar passando para o outro. Aí fica esse lacinho aqui, coloca o barbante e puxa, colocando assim as pérolas. Eu vou fazer isso com 20 pérolas, porque aqui onde a gente fez toda a volta, essa composição de 7, cada 7 desse vai ser um cupcake, e em toda essa volta a gente tem 20 composições assim de 7 pontos altos, tá? Colocados aqui as 20 pérolas, vou puxar o fio para poder trabalhar aqui. Essa carreira também vamos trabalhar ela no fio de trás, tá? Somente pegando o fio de trás. Aqui a gente tem a composição dos 7 pontos altos e eu vou trabalhar na direção deles no primeiro. No primeiro, vou fazer aqui, começar aqui com um ponto baixo. Uma voltinha e começa aqui com um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto duplo e não vou fechar. Então, são 2 laçadas e 2 puxadas. Eu vou fazer isso por 5 vezes, tá? Ó, 4. Vai ficando os fiozinhos aqui até chegar no penúltimo dos 7 pontos. Aqui, puxando aqui as pérolas, tá vendo? Então, eu subi, fiz o ponto baixo, subi as 3 correntes e fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos duplos que eu não fechei. Vou laçar e fechar todos. Venho aqui, puxo uma pérola para ficar aqui no topo desse cupcake, né? E fecho aqui com uma laçadinha, faço 2 correntinhas, pego do outro lado, faço um ponto baixíssimo. E aqui eu prendi a nossa pérolazinha no alto do cupcake. Vou fazer novamente aqui 3 correntes e no último, né, o que seria aqui na direção do último ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo.
Então aqui a gente trabalhou os 7 pontos que são do cupcake. Entre um cupcake e o outro eu vou fazer um ponto baixo, mas eu vou pegar, ó, na carreira de bege, onde a gente pulou um ponto mesmo sem fazer correntinha, e vou iniciar aqui o seguinte. Veja que ele tá um pouquinho escondido aqui. Vou fazer um ponto baixo e iniciar o seguinte da mesma forma. Vai puxando o fio, empurrando ali as pérolas para poder conseguir trabalhar. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer os 5 pontos altos duplos, sem fechar. Tá? Fazer aqui mais uma vez com vocês, mas se vocês tiverem dúvidas, é só voltar o vídeo aí e colocar mais devagar, se achar que tá muito rápido, ou mais depressa se achar que tá muito devagar. Enfim, acha aí o seu tempo. Então, mais um aqui, ó, ponto alto duplo sem fechar. Então, são 5 pontos, mas como tem as 3 correntinhas, ficam 6 laçadas na agulha. Laça, passa por todos, vai lá e puxa novamente aqui a pérola, puxa uma laçada para dentro aqui, uma correntinha, 2 correntinhas. Do outro lado, prende com um ponto baixíssimo, mais 3 correntinhas, e vamos trabalhar ponto baixo no último ponto e ponto baixo entre as correntinhas, tá? Acabou que eu tô fazendo esse ponto reto, né? Olha só. Mas tem problema não. Então, vou seguir aqui dessa forma por toda a carreira, tá? Vamos completar as 3 correntinhas, ponto baixo aqui entre um cupcake e outro, e é só cortar o fio e fazer o arremate. Eu costumo fazendo os arremates a cada troca de cor, né, para não desgastar muito lá no finalzinho, que agora quando eu chego no final já estou com tudo arrematado. Só falta pingar os pinguinhos de cola, né? Se vocês forem ver aqui atrás, ó, já deixei tudo no jeitinho de acabamento. Aí é só pingar uma colinha ali em cada um e a peça está finalizada. Então, vou arrematar aqui e vou vir trazer uma outra variação aqui dessa peça para vocês, tá? Arrematem aí o de vocês também. Bom, aqui nessa base menor, eu fiz ele por 4 carreiras, igual aí vocês viram na outra peça maior. Eu fiz as 4 primeiras carreiras, depois fiz uma carreira de ponto alto fechado. E aqui eu vou mostrar para vocês uma outra forma que eu pensei aqui de fazer os copinhos de cupcake, tá? Então, vou fazer aqui, opa, como eu fiz na outra, Marilda, vou fazer essa carreira aqui toda em ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, igual eu fiz na outra, e a seguinte é que vai ter uma pequena mudança, tá? Então, fiz aqui a carreira toda em ponto baixo, subi que nem o outro modelo, né? As 2 correntinhas, 3 vezes um ponto alto, 2 pontos altos. Quando chegar aqui no final é que eu faço o segundo ponto alto aqui junto a esse, né? Que seria, na verdade, esse seria o segundo, e aí eu vou fazer o primeiro aqui. O que vai mudar? Vou fazer aqui 3 correntinhas,
vou pular 2 pontos e vou fazer um ponto baixo. Novamente 3 correntinhas, pulo 2 pontos e aí eu inicio o próximo bloquinho de cupcake, que é com 2 pontos altos, um ponto alto 3 vezes e no último 2 pontos altos, tá? Então essa vai ser a diferença desse copinho, que esse copinho não vai estar grudadinho. 3 correntes, pulo 2 pontos, um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos e faço novamente outro cupcake, né? Outro copinho aqui igual esse. E vamos seguindo em toda a volta. E chegando ao finalzinho, vou fazer, como eu disse aqui, um ponto alto junto àquele que eu iniciei, completando aqui o último cupcake. Vai ficar assim, olha que fofo. E aí é só cortar o fio e arrematar. Bom, fechada aqui a carreira, eu vou vir aqui com o fio rosa médio, para fazer a carreira seguinte. Vou começar aqui em qualquer cupcake fazendo um ponto baixo, pegando no fio de trás, tá? E vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto alto do cupcake. Aqui eu comecei no segundo porque eu acho mais fácil depois de fazer o acabamento aqui, completando, né? Então, um ponto baixo em cada um, pegando no fio de trás. Vou fazer aqui 6 correntinhas para ir para o próximo cupcake. Aí você veja aí uma quantidade de correntinhas entre um cupcake e outro, para que não fique apertado demais, para que não fique emborcando o seu trabalho. Então, aqui no meu caso, 6 correntinhas foram o suficiente. Então, faço 6 correntinhas entre um e outro e trabalho aqui pegando só o fio de trás, fazendo um ponto baixo em cada um, tá? E assim eu vou contornar toda essa carreira, tá bom? Ó, tem que ficar assim. Se ele ficar muito apertado aqui, vai ficar feio. Então, deixe uma quantidade de correntinhas aqui que não fique apertado. Agora, vamos para o cupcake. Vou colocar aqui na linha umas miçangas. Dessa vez eu vou usar essas que são maiores. E aí eu não preciso usar agulha tão fina. Posso usar agulha de tapeceiro. No caso dessa peça, vão ser 7 unidades, né? Uma para cada cupcake. Então, vou colocando aqui as 7 para começar essa carreira. Pegamos aqui em qualquer cupcake e vamos começar trabalhando sempre somente no fio de trás. Vou fazer aqui no primeiro um ponto baixo, da mesma forma como eu fiz no outro, tá? Vou fazer as 3 correntinhas, vou fazer aqui o ponto alto duplo, sem fechar, em cada um. O que vai ser diferente aqui é o jeito que a gente vai caminhar entre um cupcake e o outro. Mas essa parte eu vou fazer da mesma forma que a gente fez o primeiro. Fazendo aqui, ó. Fiquei com 6 argolinhas aqui na agulha e vou puxar, fechar todas. Vamos lá, puxar aqui, pegar mais uma miçanguinha, prendê-la, uma correntinha. Essa aqui eu quero que ela fique aparecendo bastante aqui em cima. Vou tentar fazer com uma correntinha só, para ela ficar bem no topo, ó. Tá vendo?
Fiz uma correntinha, porque eu não quero que a correntinha passe por cima dela, eu quero que ela fique bem no topo mesmo, então fica só uma correntinha para passar por trás. E aí eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou fazer aqui um ponto baixo. Fechamos aqui um cupcake. Agora eu vou trabalhar nessas correntinhas. Vou fazer uma correntinha, vou pular a primeira e vou para a segunda. Vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Então, nessas correntinhas que ficaram aqui, entre um cupcake e outro, vou fazer uma ondulação, como se o creme do cupcake tivesse se espalhado, tá? Só que para não ficar muito tumultuado, eu pulo primeiro a primeira e a última correntinha que tiver aqui nesse grupo. Não importa quantas quantos tenham. Um ponto baixo, vou subir novamente as 3 correntes e fazer o próximo cupcake. Fazendo aqui os pontos altos duplos, sem fechar. Novamente, então é isso, gente, é só repetindo o cupcake e fazendo as ondulações. Puxa aqui mais uma vez, uma correntinha, pega por trás aqui, não é muito fácil mesmo de pegar, certo? Para ela ficar bem no topo. 1, 2, 3 correntinhas, fazer só mais esse com vocês, um ponto baixo, uma correntinha, pulo primeiro, no próximo ponto baixíssimo, uma correntinha, em cada corrente, ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha e a gente vai para o próximo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem como é que fica. Olha, então vai ficando assim, o cupcake, e como se tivesse um creminho indo de um cupcake para o outro, tá? Então é assim que vai ficar a última volta dessa peça. E cheguei aqui, ó, final da carreira. Como eu já iniciei com ponto baixo, então eu só vou fazer uma correntinha e cortar aqui para arrematar. E aí está pronta aqui mais uma das peças. A peça seguinte eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só arrematar aqui. Eu gosto de terminar já em arrematando, que ó, já tá tudo certinho, é só pingar a colinha aqui, que enquanto eu faço a próxima, essa daqui já vai estar seca. Bom, e agora vamos aqui o último modelinho. Eu fiz igual aquele, fiz aqui as 4 carreiras e a carreira de ponto alto fechado. Porém, eu percebi que para fazer esse que é bem juntinho, ele tem que ser divisível por 6, aquele lá é por 10, então ali deu 70, né? Aqui essa base deu 70 pontos, então deu certinho para fazer 7 biquinhos de cupcake. Porém, essa aqui, como tem 70 pontos e é divisível por 6, então não deu certo. Ficaram faltando 2 pontinhos, que aí quando eu fiz a carreirinha aqui fiz normal, que nem tá lá, fiz a carreirinha de ponto baixo. Quando eu fui fazer essa carreirinha do cupcake fechado, eu percebi que faltavam 2 pontos. Então, aqui e no outro lado, eu fiz juntinho, sem pular ponto, para dar certo. Se for fazer esse modelo desse tamanho, então seria ideal fazer um aumento nessa carreira aqui de ponto alto fechado, fazer um aumento aqui e um aumento do outro lado, para não ter que ficar juntinho aqui, ou faz essa adaptação e deixa junto também, né? São as duas opções. Fora isso, segui normal, fiz a carreira aqui do ponto baixo e fiz os cupcakes, que eu vou mostrar aqui, mas que
é a mesma coisa, a única diferença, desculpa gente, a diferença aqui é que eu não vou ter a miçanga para puxar, porque aqui eu vou mostrar para vocês uma forma da gente fazer só com barbante, tá? Então, chegando aqui, vou só mostrar para vocês. Faço os 4, 5 pontos altos duplos, fecho todos, fecho aqui normal e faço as 3 correntinhas e já vou para a base aqui no ponto baixo. Entre um e o outro também só puxo aqui o ponto baixo e vou fazer aqui o último da carreira. Então é isso, não tem, a única coisa diferente é que você não vai puxar a miçanga, porque esse daqui a gente vai fazer aí só com o barbante mesmo, tá? Então vou fechar aqui e já vamos pro finalzinho dessa peça. Puxa todos, 1, 2, 3, vem aqui na base, ponto baixo aqui e é só arrematar, tá? Terminada aqui essa carreira, vamos introduzir o fio vermelho. Eu venho aqui entre um cupcake e o outro e eu vou fazer um ponto baixo, pegando aqui sobre o ponto baixo que foi feito entre os cupcakes. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou no alto do cupcake aqui, onde a gente fechou eles juntos, e vou fazer um ponto baixo. Essas correntinhas você pode fazer mais ou menos correntinha, desde que fique aqui bem certinho, tá? Contornando o cupcake. Vamos subir mais 1, 2, 3 correntinhas, fazer aqui um ponto baixo para fechar um picôzinho. Onde eu fiz o primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo para ele ficar bem fechadinho, sabe? E aí novamente vou fazer 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo aqui entre um cupcake e o outro. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou lá no alto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, fecho aqui com o ponto baixo picô e junto ao ponto baixo um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ponto baixo no outro intervalo. Cuidado para não pegar, pegando aqui bem no meio do ponto baixo, tá? Então vai ficar assim esse cupcake feito só com o barbante, sem nenhuma miçanga, sem pérolas. Cheguei ao fim da carreira, então aqui só cortar o fio e arrematar e vai ficar assim a nossa peça. Bom, gente, essas foram as opções que eu tinha para mostrar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que façam alguma dessas peças e me digam aí qual que vocês acham que ficou melhor, qual opção ficou melhor, se foi com a pérola, a miçanga maior ou assim fazendo com o barbante, tá bom? Se gostou da aula, se ficou até aqui, minha gratidão a todos vocês. Deixe aí seu joinha, se inscreve no canal para fortalecer esse canal aqui e eu sou muito grata a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye!